para alguém subir e descobrir lá. E a gente explicou o que é que, na verdade, Deus estava querendo dizer com aquilo, já que ninguém conseguiu cumprir a lei. Como é que era fácil cumprir? Fácil sim, para todos quantos se aproximavam da lei de Deus, honestamente querendo cumpri-la, mas descobrindo que por não poder cumpri-la, precisava da graça, precisava da misericórdia de Deus. Então todos esses descobriam, via a graça de Deus, via o amor de Deus, que não era difícil se encaixar no perfil daquele que não transgredia a lei. Porque é isso, meus amados, que Deus faz conosco por meio de Jesus Cristo. Somos pecadores, desobedecemos ainda a lei de Deus, não é? À luz daquilo que Jesus colocou como sendo a lei, ela vai muito mais além do que a letra, a fronteira da lei não fica presa, não é, aos 10 mandamentos, da forma como eles foram escritos, como eles foram colocados para nós. À luz disso a gente percebe que nós fraquejamos, que nós caímos, que vez por outra quebramos quebramos o outro mandamento, e a Bíblia diz que quando você quebra um, você quebra todos. Então não há saída, até que você descobre que por Jesus Cristo, aquele ser humano que veio e cumpriu rigorosamente, da forma mais perfeita que se podia cumprir, toda a lei de Deus, ele o fez por nós. Por meio de Jesus, Deus nos olha como pessoas que ainda quebram a sua lei, é verdade, mas que não são mais, aos olhos de Deus, transgressores da lei. Deus não nos vê mais como transgressores da sua lei por causa de Jesus. Então todos aqueles que mesmo no Antigo Testamento conseguiram descobrir isso, né? Eles conseguiram se aproximar de Deus e buscar na misericórdia de Deus o perdão que eles precisavam, e que eles entendiam que não eram os rituais que estavam trazendo para eles, porque frequentemente estavam quebrando a lei. E os que conseguiram descobrir isso começaram a perceber que realmente se enquadrar naquele quadro do ideal de Deus, de uma pessoa que então não transgredia a sua lei, não era difícil à luz da graça de Deus. Volto a lembrar então que por isso alguns diziam: ó, quanto eu amo a tua lei, não é? E há o conselho lá dos escritores sagrados que a lei de Deus é para ser amada. Há de se perceber, irmãos, aqui o destaque que Paulo deu à junção do corpo com a psique, do físico com a emoção, nessa questão de fé, nessa questão de crer em Jesus Cristo. Ele diz: com a boca se confessa e com o coração se crê. Não há, meus amados, não há em Jesus Cristo essa dicotomia de que o meu físico é uma coisa e o meu espírito é outra, de forma a viverem separadamente. O senhorio de Jesus Cristo tem de ser evidenciado pelo corpo. O senhorio de Jesus Cristo tem de ser evidenciado pela vida física. Daí o apóstolo dizer que com a boca nós confessamos, com o físico, não é? E aí essa questão de confessar com a boca não precisa ser entendido, e nem deve ser entendido, de uma forma extremamente literal. Não é só com a boca que você confessa, não é? Jesus, você confessa com os atos que você pratica com as mãos, você confessa com os seus pés indo aos lugares adequáveis para se ir, você confessa com atitudes via o seu corpo, via o seu físico, no qual você pode demonstrar então a soberania de Deus sobre a sua vida. O que o apóstolo está querendo dizer é exatamente isso. Não há essa dicotomia, não pode haver essa separação. Não, a minha alma está salva, o meu espírito está salvo, o meu corpo não tem importância. Não é? O que eu faço com o meu corpo não é assim tão importante. Não, é extremamente importante, porque senão você começa a viver uma vida incoerente. Você vai mostrar que você tem a salvação, você vai mostrar que você recebeu a graça de Deus por aquilo que você faz através do corpo. Então o senhorio de Jesus Cristo é evidenciado pelo corpo, pela vida física, daí a boca para confessar, mas é óbvio que essa evidência física se estabelece no interior, se estabelece na alma, na psique. Por isso, com o coração se crê. Também é uma coisa indispensável, não é uma questão também só de falar, não é só uma questão de confessar, não é só uma questão até de agir, porque a religiosidade, por exemplo, lhe leva à ação.
Há muitas pessoas que vivem então somente a religiosidade, e dentro dessa religiosidade, eles se conduzem de forma, às vezes, meritória, exemplares. Não é? Há pessoas que são reformadas, não convertidas. Há pessoas que são convencidas, não é, de que devem levar uma vida correta, e levam, dentro dos limites humanos, essa vida correta, mas elas não são regeneradas. Elas não são regeneradas. E a salvação começa pela regeneração, não é? O nascer de novo, conforme Jesus colocou lá diante de Nicodemos. Está aí a palavra, então, do apóstolo Paulo. Você confessa com a boca e crê com o coração. Coração aí como o centro, né, das emoções, não é o coração músculo, né, o coração no sentido poético do termo, o centro da alma, enfim, os nossos sentimentos. Mas se o cristianismo é crer, o cristianismo também é tornar público esse crer. Paulo estava escrevendo, irmãos, em grego, e o título grego que ele usa em relação a Jesus é Kyrios. Kyrios quer dizer Senhor. O filho chamava o pai de Kyrios. A esposa chamava o esposo de Kyrios. O escravo chamava o seu amo de Kyrios. O imperador era chamado de Kyrios. Os gregos dirigiam-se aos seus deuses, chamando-os de Kyrios. Na Septuaginta, o Antigo Testamento, traduzido para o grego, Yahvé, Deus, é tratado como Kyrios. É importante nós entendermos esse tipo de tratamento com a palavra Senhor, que é o que nós usamos também, não é? No nosso contexto, porque mais do que um simples tratamento, essa palavra trazia em si a noção do absoluto. O filho chama o pai de Kyrios, porque quando ele chamava o pai de pai, é porque o seu pai era o seu pai de fato. A esposa chamava o marido de Kyrios para declará-lo como seu único marido. O escravo chamava o seu amo de Kyrios para declarar que aquele amo era o seu dono mesmo. Os gregos, quando iam adorar os seus deuses, chamavam de Kyrios, de Senhor, porque criam que esses deuses tinham poder sobre a vida deles. O uso do título Kyrios em relação ao imperador era a forma de dizer ao imperador: és o nosso único imperador. Por isso eu lhe chamo de Kyrios. Mas como o imperador era transformado pelas crenças do Império Romano, que é o contexto aqui da carta de Paulo, em chefe supremo da religião do império, Kyrios queria dizer também: és o nosso sumo sacerdote, és o nosso sumo pontífice. E era aí que a coisa pegava. Era aí que a situação se agravava para os cristãos, porque se os cristãos não se recusavam a chamar o imperador de Kyrios em termos de soberano político, eles não se recusavam, né? Às vezes a gente faz certas colocações e parece que passa essa ideia, que essa palavra Kyrios, ela era tão isolada para os cristãos, que eles não chamavam ninguém de Kyrios, porque só Jesus era chamado de Kyrios. Não, não era isso não. A esposa cristã chamava o marido de Kyrios, o filho cristão chamava o pai de Kyrios, e os cristãos chamavam ou se dirigiam ao imperador como Kyrios, só que no sentido político do termo. Todas as vezes que o tratamento Senhor ou Kyrios tinha de ser dado ao imperador, levando ou sendo levado para esse lado da espiritualidade do sumo sacerdote, do sumo pontífice, aí não. Aí os cristãos se recusavam terminantemente ao uso da expressão Kyrios, dizendo nesse caso, só Jesus Cristo é o nosso Kyrios. Nesse sentido, de Senhor espiritual, somente Jesus é o nosso Senhor. Há pessoas que de forma extremada recusam-se a chamar qualquer pessoa de Senhor, não é? Já viram isso? Ninguém é chamado, tem alguns que não tem pavor de chamar alguém de senhor, de senhora, né? Às vezes o sujeito fala assim, quando você chama ele de senhor, senhor está no céu. Isso não é correto não, irmãos. Isso não é correto não, porque veja bem, a Bíblia diz que a quem honra, honra.
você tem maneiras de tratar as pessoas com diferenciação. Há pessoas que têm que ser tratadas de forma diferente, não é? Os Quakers, ou os tremedores, hoje chamado de amigos, não é? É uma denominação evangélica também chamada de os crentes da luz interior. Não tem aqui no Brasil, mas tem um trabalho missionário na Bolívia muito bom. Eles surgiram ali na Inglaterra por volta de 1650, liderados por George Fox e alguns outros pregadores, e eles se recusavam terminantemente a chamar o rei da Inglaterra, ou a chamar a qualquer juiz, ou a chamar qualquer autoridade de Lord, que quer dizer em inglês senhor. Eles diziam que só Jesus era o Lord, não é? Até hoje o rei, agora no caso é a rainha, ela é chamada de Lady, mas até hoje o rei é chamado de Lord, os juízes ingleses são chamados de Lord, os generais da mais alta patente são tratados também pelos ingleses como Lord. Mas mesmo nesse caso, embora esse senhor Lord, né, é assim uma coisa assim bastante elevada, ninguém que os trata os estão colocando no nível de Deus, não é? Então não vemos nesse problema, nesse tratamento, nenhuma forma de problema. O arcebispo de Cantuária, que é o primaz da igreja anglicana, ele é chamado de Lord, ele tem o título de Lord, mas não porque ele é o Senhor Jesus Cristo. Em inglês, Jesus é chamado de Lord, não é? Mas daquela mesma ideia do Kyrios, no sentido religioso do termo, porque a Bíblia, ela nos ensina a dar honra a quem honra. E ela diz que nós temos que obedecer às autoridades. Daniel chamou Nabucodonosor, que era um rei pagão, em Daniel 4:24, de meu senhor. Esse tratamento que Daniel dá a Nabucodonosor, meu senhor. Ana, a mãe de Samuel, chamou ao sumo sacerdote Eli de senhor. 1 Samuel 1:26. E vamos e convenhamos, ninguém aqui vai conversar oficialmente com a presidenta Dilma e vai chamá-la de você, vai? É ruim, né? Você vai ter que logo, a senhora, né? É a senhora, né? Chama ela de você para ver o que vai acontecer. Você vai tomar um fora, entendeu? Né? Mesmo o Lula com aquela, né, meus amigos, companheiros, né? Com aquele negoção dele, mas ele se dirigia às outras autoridades de outros países chamando de senhor, né? E chama ele de você. Chamasse você ele de você, quando você fosse falar com ele como presidente, para ver o que você ia ouvir, não é? Isso é natural, as pessoas estão perdendo cada vez mais esse senso de respeito, né? Mas isso inclusive é bíblico, né? Não há problema nenhum em você chamar de senhor quem é mais velho, quem tem mais idade, quem tem uma posição maior, não é? Porque isso é perfeitamente natural. Como eu disse, a Bíblia ela dá exemplo em relação a isso. Agora, o Senhor, quando é no sentido espiritual, não, só Jesus Cristo é o Senhor. É igual essa questão de mestre, né? Lá no seminário, os alunos têm essa mania. Ei, mestre, como é que vai, mestre? Todos me chamam de mestre. Ô, mestre. Aí, de vez em quando, eu brinco. Ninguém chamei de mestre. Olha lá, vocês estão desobedecendo a palavra. Mas é claro que a gente sabe que aquele mestre ali é um mestre professor. Não é um mestre da vida espiritual, porque só Jesus, nesse caso, também pode ser chamado de mestre, né? A Bíblia diz a ninguém chameis de pai, né? Aí, nesse caso, sem querer criticar, né? Mas a gente fica aqui meio complicado com os nossos amigos católicos, né? Porque espiritualmente o sacerdote católico aceita o título de padre, que quer dizer pai, mas a Bíblia diz que a ninguém chameis de pai, espiritualmente não. Se o título fosse apenas por questão de função religiosa, mas leva muito para esse lado, né? O que quer dizer papa? Pai das almas, né? Um pai ainda acima dos outros. Aí fica meio complicado, também fora ali do contexto, né? É claro que nem todos têm esse tipo de intenção. Dentro do protestantismo, você tem algumas igrejas que têm essa prática. Os reformados, anglicanos, às vezes chamam seus pastores de padre. Por isso é que há essa confusão da Bíblia traduzida pelo João Ferreira de Almeida, porque você ainda encontra em alguns lugares. Eu fui há pouco tempo numa exposição sobre a Bíblia e estava lá, tradução do padre João Ferreira de Almeida. Só que aí eu fiquei atento à explicação que era um pessoal da UERJ, né?
Aí sim, a menina lá explicou direitinho. Ele era chamado de padre, mas na verdade ele era um pastor protestante, era um pastor da igreja reformada, mas só que é um hábito entre os reformados também chamarem às vezes seus pastores de padres. Então por isso é que quando ele fez essa tradução, ele tinha naquela região aquele título. Bem, tudo bem, mas mesmo assim não é um título muito adequável à luz dessa responsabilidade nossa espiritual. Mas quando a Bíblia diz a ninguém chameis de pai, não está proibido você chamar seu pai de pai, né? Não é nesse sentido, é no sentido do espiritual, ou seja, você assume a função de um pai para dizer o caminho espiritual que a pessoa tem que ir, para dar as regras espirituais que ele tem que seguir. Aí é perigoso, complicado, né? Porque o Espírito Santo é que tem que vir para você e lhe dar o seu caminho. Por isso que a palavra diz que eu e você temos a mente de Cristo. É nesse sentido, a liderança religiosa, seja ela protestante, católica, lá o que for, ela tem que ter como responsabilidade a orientação, sim, espiritual, doutrinária das pessoas, mas jamais se arrogar para si o direito de determinar o caminho que você tem que seguir, né? E é isso que a gente tem visto, infelizmente, nesses chamados movimentos neo-evangélicos, e de evangélico tem muito pouco. Essas pessoas que assumem, ou que organizam, ou que fundam esses movimentos, observem que eles vão trazendo para si uma posição de gurus, onde eles determinam as coisas que têm que acontecer. As pessoas não gostam de pensar, né? É uma mania nossa, nós não gostamos de pensar. Nós queremos que as pessoas pensem pela gente. Então a gente vê claramente que eles dizem tudo que você tem que fazer, né? Já vão alguns às raias do dizer até a roupa, a cor que você tem que vestir, a cor do cinto, o que você deve comer, qual é o brinquedo que você tem que comprar para a sua criança. Na época do casamento, o noivo tem que procurar lá o pastor de certas igrejas e dizer, quando é que eu posso casar, pastor? Aí o pastor vai lá, diz ele que hora, né? E que tem lá uma revelação. Não, você vai ter que se casar no dia 26 de março. Ele vê a agenda dele mesmo. Não é nada de revelação, nada não. Pois é. Então, eu acho que ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse direito. Uma coisa é você chegar para o pastor, pastor, qual que o senhor acha o mês melhor para casar? Tudo bem, o pastor com a experiência dele disse, bom, não, janeiro não, que é um calor infeliz, evita casar em janeiro, já tenho falado disso aqui, mas não adianta nada, né? Dezembro é um tumulto, querido, mas não adianta, casa em dezembro, né? Mas a gente casa, mais por uma questão assim de ajeitar as coisas, mas não porque vai fazer diferença. Uma vez conversa, o doutor Humberto Macharete, eu cito o nome dele porque ele não liga que eu falo isso, médico, professor lá do nosso seminário, muito estudioso. Uma vez, ele, com aquele jeitinho dele, ele falou assim, Valdemir, você já parou para pensar no porquê o povo diz que agosto é o mês do desgosto? Falei, Humberto, ele disse, mas eu vou mostrar cientificamente que o mês de agosto é problemático. Inclusive, crianças que nascem no mês de agosto têm sempre mais problemas que as demais crianças. E ele foi enumerando uma série de coisas, mas apontando explicações científicas que já se levantou em relação a isso, por causa de clima, por causa não sei de que. Eu falei, mas essa agora, né? O pobre do mês de agosto já fica aí marcado. Quer dizer, que até que é um mês que tem um nome relativamente inocente, né? Porque agosto vem de Augusto, era uma homenagem ao imperador romano, César Augusto. Deveria o pior mês ser fevereiro, que vem de Februário, o deus dos subterrâneos do inferno. Mas não é, tem criança que nada. Ele disse que fevereiro não é problema, não. Nem janeiro, o mês de Januário, o deus das duas testas, o deus guardião, também não. O problema ficou com agosto. Eu falei, Humberto, você está fechando questão? Aí ele disse assim, não, fechar não, não estou fechando, mas eu estou apenas para a gente devagar, que ele gosta de a gente trocar umas reflexões. Eu falei, você é médico, eu vou falar o quê? Não é isso? Agora, ele disse, não, mas hoje com os bons tratamentos, tudo se... Mas olha, aí ele levantou umas coisas do passado, interessante, né? Não sei se isso até onde isso é realmente tão científico, mas ele fez lá citou alguns estudos, algumas pesquisas que vão chegando a esse tipo de conclusão. Dizem que o povo nunca mente, né? Pode exagerar, mas tem lá. O fato, irmãos, que já que abrimos esse parênteses, não importa o mês, tá? O Senhor é o Senhor dos nossos dias, das nossas semanas e dos nossos meses. Deixa com o Senhor que desgosto com agosto, com setembro, com outubro, janeiro e fevereiro,
tudo vai dar certo. Paulo destacou então a necessidade de declarar Jesus Cristo como Senhor. E aí Paulo falou também de declarar Jesus como ressuscitado dos mortos. É fundamental para a fé cristã. A ressurreição sempre foi, é e sempre será, enquanto existir o mundo, indispensável na pregação do cristianismo evangélico, do cristianismo, né? Hoje já existem cristãos que pregam que Jesus não ressuscitou. Eu estou falando do cristianismo. A ressurreição de Jesus Cristo implica não apenas crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas implica crer que Jesus está vivo em nosso meio. Ao se falar de Jesus, essa era a ideia de Paulo. Paulo não estava falando de um personagem histórico apenas, mas estava falando de alguém presente na vida, presente na história. A mensagem da cruz não pode ser dispensada. A mensagem da cruz não pode ser dispensada, porque sem a morte do Senhor Jesus Cristo, não haveria a ressurreição com o sentido que tem a ressurreição. Mas se a pregação cristã tem a ver com o Cristo crucificado, e tem, ela também tem a ver, e muito a ver, com o Cristo ressuscitado, com o Cristo vitorioso, com o Cristo Senhor da vida. E foi sobre o dizer ou não dizer isso para o mundo, e foi sobre o contar ou não contar isso para o mundo, que Paulo abriu o assunto que vai ser o nosso tema da próxima vez, né? Do pregar, mas como vão pregar se não há quem é enviado, e a salvação é pelo ouvir, etc, etc, etc. Amém?